Vocês que estão aqui conosco, vamos fechar os nossos olhos e começar a entronizar essa presença gostosa do Senhor. Nós já estamos distantes aqui uns dos outros, não vamos nos preocupar com quem está chegando, não. Vamos colocando o nosso coração diante do nosso Deus. Vamos entronizando a presença gostosa dEle, o dia que Ele preparou, o culto que nós queremos entregar a Ele de todo o nosso coração. Vá falando com o Senhor aí do seu lugar. Não dependa de um início de culto para começar a falar com o Senhor. Vá falando com Ele tudo que você veio entregar, tudo que você veio derramar na presença dEle, as nossas vidas, o nosso coração. Dar um glória a Deus, porque nós estamos aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como é gostoso estar na casa do Senhor, amém? Como é bom também ver a carinha de vocês, louvarmos junto com vocês. Que delícia, como é maravilhoso. Estamos vendo tantos rostinhos aqui que a gente não via, né? Há tanto tempo. Porque além de não estarmos vindo na igreja, também não podemos ir na casa de ninguém, né? Então a gente fica morrendo de saudade. Mas como é bom poder matar essa saudade. Amém? Se você veio preparado aí com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse em Salmos 20. Nós vamos ler 7, 8 e 9. Salmos 20, 7, 8 e 9. A tarde inteira o Senhor me tocou, foi falando comigo no meu coração sobre esse versículo. Um versículo que fala de confiança. E sabe de uma coisa? Se você passou por essa porta hoje, se você escolheu estar aqui conosco, é porque você é das pessoas que vivem esse versículo, que confiam no Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: uns confiam em carros, outros em cavalos, talvez uns em conta bancária, na sua saúde, na força do seu braço.
Então uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, porém, repita assim comigo, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Vamos repetir isso mais uma vez. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Uns se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos colocamos de pé. Amém. Nos colocamos de pé. Nos colocamos de pé. Porque enquanto uns confiam em carros e outros em cavalos, nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Amém. Quantos aqui confiam no Senhor dos Exércitos? Confiamos no Senhor dos Exércitos. Confiamos naquele que tudo fez. Confiamos naquele que tudo faz. Confiamos no único que é digno de receber todo louvor, toda glória, toda exaltação ao nome dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se você entende esse versículo de todo o seu coração, eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos derramar o nosso coração na sua presença. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos. Nós confiamos. Nós confiamos, Deus. Nós confiamos, 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 confiamos. Confiamos, Pai. Nós confiamos, Deus. Declara, nós confiamos, Deus. Nós confiamos, Pai. Confiamos em Ti. Confiamos em Ti. Entregamos, Pai, esses momentos na Tua presença. Entregamos nossas vidas, Pai. Entregamos nossos corações. Entregamos, Jesus, tudo que nós somos, tudo que nós temos. Entregamos, Jesus, cada coração que passou por essa porta, a nossa vida em Teu altar, Jesus. Entregamos nossas vidas, nossas famílias. Entregamos todo o anseio do nosso coração. Nós entregamos a Ti, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor, toda preocupação. Nos desligamos, Pai. Vamos nos desligar. Vamos nos desligar um pouco de toda preocupação desse mundo. Vamos concentrar no Senhor. Concentrar no Senhor. Te amamos, Pai. Te adoramos, Jesus. Continue com seus olhos fechados aí do seu lugar. Vamos sentir essa presença gostosa. Entregamos nosso louvor, nossa adoração, Pai. Esse culto é para Ti, Jesus. É para Ti, Jesus. Santo, Santo, Santo. Vamos declarar que se abra os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus,
cavalos, não está na força, Pai, do nosso braço. Está em Ti, Jesus, está em Ti, está em Ti, está em Ti. Declaramos, Senhor, com a nossa boca, que a nossa força está em Ti, Pai. A nossa força está em Ti, Pai. Nós sabemos, Deus, nós sabemos, Senhor, que nós não dependemos, Pai, não dependemos de circunstâncias, Deus, não dependemos daquilo que nós vemos, não dependemos daquilo que nós vemos, nós andamos pela fé, Senhor, nós andamos pela fé. Declare: eu ando pela fé, eu ando pela fé, eu não ando pelo que vejo, eu não ando pelo que vejo, eu ando por aquilo que eu enxergo, Deus, eu ando, Pai, por aquilo que eu enxergo, oh Senhor, eu enxergo, oh Senhor, eu enxergo, oh Senhor, oh Santo, Santo, Santo. Te amamos, Pai. Santo, 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 Santo. Que se abra os céus, o Teu reino vem, nossa fé está. Diga isso. Vamos levantar as nossas mãos e vamos declarar isso. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que se abram, Senhor. Teu reino vem. A nossa fé está, Nossa fé está no nosso Deus. E se abra os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E se abra os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Declara, igreja! Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Santo, 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 Santo,
Céus abertos, Senhor, é tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos. Céus abertos sobre as nossas casas. Céus abertos sobre as nossas vidas. Céus abertos sobre as nossas famílias. Céus abertos sobre o nosso trabalho. Céus abertos sobre a nossa cidade. Céus abertos sobre os hospitais da nossa cidade. Céus abertos sobre o poder legislativo. Céus abertos sobre o poder judiciário. Céus abertos sobre o poder executivo. Toma o teu lugar, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, Senhor Jesus. Toma, Senhor. Toma, Senhor. Toma, Senhor. Nós não vamos recuar. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós cremos e nós adoramos o grande eu sou, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que o seu nome estremece montanhas. É esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós entronizamos. Santo, 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 santo. Eu sou
céus para nos salvar. É esse Deus que nós adoramos e que nós entronizamos. Santo, 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 santo. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar. Ele veio para nos resgatar. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu e o seu pecado. Amor maior que o meu pecado. Vamos declarar nada. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Comece a declarar palavras de adoração ao seu Deus. Santo, 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 santo. Tu és santo, Senhor. Tu és, Senhor, aquele que morreu e que ressuscitou. Tu és tudo para nós, Jesus. Nós passamos por essa porta hoje porque nós reconhecemos isso, Senhor. Reconhecemos o seu sacrifício, Jesus. Reconhecemos, Jesus, o seu amor incondicional. Não depende de condições, não depende do que nós somos, porque se dependesse de nós, não valeria, Ele não teria como ter morrido, mas não depende de mim, não depende de você, porque Ele é perfeito e é pela graça que nós estamos aqui. Oh, obrigada, Senhor, obrigada, Jesus. Santo, santo, santo. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora. Levante suas mãos para declarar isso. Proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, assim
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Santo, 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 santo. Oh, Jesus, te amamos, Pai. Te adoramos, Jesus. Tu és tudo para nós, Pai. Nós queremos continuar, Deus, te louvando, te adorando. Colocamos diante do Senhor, Deus, as nossas vidas, Pai. Nós declaramos que nesse tempo, Pai, nós queremos ir mais fundo em Ti, Jesus. Mais intimidade em Ti, Jesus. Queremos estar mais próximos de Ti, Jesus. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Sei que estás aqui, aqui neste lugar. Podemos te sentir, Jesus. Posso te
queremos, Pai, também andar contigo. Em tuas águas nós queremos nos regozijar na sua presença. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Entregamos esses momentos a Ti, na Tua presença. Entregamos cada vida que está aqui na Tua presença, Jesus. Entregamos dízimos e ofertas na Tua presença, Pai. Fica conosco, Pai, em todo tempo. Em nome de Jesus, você pode ficar à vontade para entregar o seu dízimo, sua oferta. Amém? Paz do Senhor, queridos. Baixe sua cabeça, mesmo sentado. Eu quero continuar nesse ambiente. Um ambiente de adoração, onde nós declaramos os céus se abram sobre a nossa cidade, sobre a nossa casa, sobre o nosso coração, sobre os hospitais, sobre os poderes. Declaramos o nome que está acima de todo nome, o grande eu sou, onde as trevas, os demônios não conseguem suportar, onde nada consegue suportar o nome que está sobre todo nome. Nós temos declarado que Ele é invencível, que o véu Ele rasgou. Ei, Deus, por fim nós queremos mergulhar em águas profundas. Eu creio em algo, queridos, que Deus tem feito, que Ele começou a fazer e Ele há de continuar nossa igreja, nas nossas vidas. E eu quero aproveitar esse momento de adoração eu aprendi que não tem nada mais sábio e importante que diante da presença do grande eu sou, a gente se apresentar com o coração rendido e quebrantado. Não tem nada mais sábio, nada mais inteligente, nada que mova mais o coração do Pai do que quando Ele olha para o meu coração e para o seu e Ele encontra um coração arrependido. Ele encontra um coração contrito, Ele encontra um coração rendido. E talvez diante das correrias, talvez faz tempo que você não faz um acerto com o teu Pai. Quantas falhas, quantos erros, quantas vontades carnais que nós temos. E eu quero aproveitar esse tempo para te convidar a você ter um momento seu, você que está em casa, acompanhando no online. Da mesma forma, eu quero que todos nós pudéssemos ser sinceros agora com Deus e nós pudéssemos gastar um tempo orando e pedindo perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, que nós possamos nos
nos humilhar diante de Deus, porque diante de uma adoração, diante de um louvor e diante de um momento onde a mesa está posta, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor, onde nós vamos comemorar aquilo que Ele fez por amor a cada um de nós, nós precisamos chegar nesse lugar com o coração puro, com o coração santo, com o sangue sobre as nossas vidas, e não tem como nós fazermos isso se nós não passarmos por um processo de arrependimento, de quebrantamento. Então, queridos, eu sei que nós já adoramos, mas eu quero te dar essa oportunidade para, junto comigo, nós pedimos perdão para Deus pelos nossos pecados. Se você quiser sentar, você senta. Se você quiser ficar em pé, você fique. Se você quiser se ajoelhar, você ajoelha. Mas enquanto o louvor vai estar ministrando, eu quero que você se humilhe diante de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós nos rendemos diante da Tua grandeza. Nós, como igreja, como noiva, Pai, como filhos, nós nos humilhamos diante do Senhor. Pedimos perdão, Pai, pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos perdão pela nossa negligência, pela nossa falta de amor, às vezes pela nossa falta de vontade de Te buscar. Pedimos perdão por tudo aquilo que o mundo nos seduz. Pedimos perdão ainda, Pai, por aquilo que move o nosso coração, que desagrada ao Senhor. Pai, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, que o Senhor tenha misericórdia dos Teus filhos, Pai. Pai, nós precisamos do sangue de Jesus, Pai, que apaga todas as transgressões, que limpa os pecados, Senhor. Pai, cria em nós um coração puro, cria em nós um coração puro. Pai, nós queremos subir um monte do Senhor, mas só subirão aqueles que têm um coração puro, aqueles que têm mãos limpas. Pai, nos dê mãos limpas, nos dê um coração puro. Renova, Pai, dentro de nós um espírito inabalável. Pai, em nome de Jesus, que o sangue do Cordeiro esteja passando sobre as nossas vidas. Pai, nós precisamos, nós dependemos, nós nos humilhamos diante do Senhor. Pai, sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós não somos nada, nós dependemos, nós precisamos, nós nos rendemos, nós nos submetemos ao Senhor, a Tua grandeza, a Tua majestade, a quem Tu és, ao nome que está acima de todo nome, ao grande eu sou, aquele que tem todo o poder de mover céus e terra, embaixo da terra, Senhor. Nós nos movemos ao Senhor, que o Senhor, Pai, encontre corações Teus, que o Senhor, Pai, seja atraído por corações limpos, que o Senhor seja atraído por corações puros, que o Senhor seja atraído por corações que estão apaixonados pelo Senhor, que querem viver aquilo que o Senhor tem, que querem cumprir os propósitos do Senhor. Pai, nós como igreja pedimos, Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Nós, Pai, nos humilhamos, pedimos perdão, Pai, lava-nos, perdoa, Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos corações, os nossos pecados, as nossas vontades, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos submetemos a quem Tu és, nos submetemos e Te adoramos, em nome de Jesus. Te exaltamos, Pai, te exaltamos e reconhecemos que não há nada, Pai, que não há poder, Pai, que não há enfermidade, que não há luta, que não há inferno, que não há poderes que possam suportar, prevalecer a igreja, a noiva do Senhor, aquela quem o Senhor escolheu, aquela quem o Senhor chamou, aquela quem o Senhor levantou. Pai, não há poder, não há nada que possa parar famílias que temem ao Senhor, não há nada que possa parar aqueles que são chamados segundo os Teus propósitos.
Pai, não há nada que possa parar aqueles que estão rendidos diante do Senhor, da sua grandeza, Pai. Nós declaramos, ó Pai, que o céu realmente esteja aberto sobre a nossa igreja, que o céu realmente esteja aberto sobre a nossa cidade, que o céu realmente esteja aberto sobre todos aqueles que assistem, Pai, que os teus anjos estejam visitando cada um, movendo, Pai, a favor de cada um, que o teu favor, Pai, alcance cada coração contrito, cada coração quebrantado, que o Senhor mova céus e terra, aqueles que precisam de milagre. Nós cremos num Deus do sobrenatural, nós cremos num Deus de milagre, nós cremos num Deus todo-poderoso, Senhor. Santo, santo, santo Tu és, Senhor. Santo, Senhor. Santo, 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 santo. Queremos Te agradecer porque nós só estamos aqui porque um dia o Senhor morreu por nós, porque um dia o Senhor se fez homem e veio nesta terra, padeceu, sofreu, foi humilhado, cuspido, machucado, torturado, carregou as minhas dores, os meus pecados, os pecados de cada filho, levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos curados, quebrou toda a maldição, cravou na cruz do Calvário, despojou todo o principado e potestade, o expôs ao desprezo, triunfando sobre eles. Pai, triunfando sobre eles e apagando todo escrito de dívida, apagando toda maldição, cancelando tudo aquilo que estava sobre nós, cancelou, anulou, aniquilou pelo poder da cruz, Senhor. Nós queremos celebrar, queremos Te agradecer, Pai, com os nossos corações totalmente rendidos, entendendo o sacrifício que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar, queridos, 6 líderes, 3 para o pão e 3 para o cálice. Eu acho que a gente podia deixar essa luz apagada, queridos, do mesmo jeito. Deixa do mesmo jeito, não vai atrapalhar não. Respeitando os nossos distanciamento, todas as normas de segurança. Você que está em casa, o Espírito Santo é que controla todas as coisas, que governa. Eu quero que você vá lá, pegue o seu pão, o seu cálice. Se você deseja participar conosco, você e sua família, eu quero orar pelos elementos. Estenda a sua mão, querido, mesmo sentado para cá. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo pão que representa o seu corpo dado naquela cruz, o cálice que representa o sangue vertido naquela cruz, derramado em favor de cada um de nós. Oramos, abençoamos, consagramos e fazemos isso em memória do Senhor. Abençoamos os elementos da ceia em cada casa. Pai, o suco de uva, o pão de cada lar, que seja vida, que seja renovo, que seja recomeço, que seja esperança, que seja paz, que seja alegria, que seja vitória sobre as nossas vidas, todos nós, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, quem que pode celebrar a ceia? Aqueles que têm o entendimento daquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Eu costumo dizer que aqueles que já se renderam, que já passaram pelo batismo, que já submergiram nas águas e se levantaram como novas criaturas, tendo um compromisso no reino espiritual de realmente ser nova criatura, filho e filha do Senhor. Você que tem o entendimento, que está em comunhão, eu
eu quero convidar você a participar. Por favor, eu quero que você fique de pé. Os que estão nos visitando, os demais que não vão participar, por favor, fique sentado. Eu quero que a gente, por favor, espalhe de uma forma ordenada pelo distanciamento. Então, nós temos um distanciamento grande de 1,5 metro cada cadeira, pelo menos. Antes de nós participarmos, e você que está na sua casa também, por favor, eu quero que você repita após mim com toda a fé no seu coração. Diga assim: eu creio no poder da cruz. Diga de novo: eu creio no poder da cruz. Eu creio no significado da cruz. Eu creio no amor da cruz. Eu creio na vida da cruz. Amém, queridos? Você crê? Não é a cruz madeira. Na verdade, a cruz madeira era a pior morte que poderia ter, mas é aquilo que ela representa, ou aquilo que ela representou para mim e para você, amém? E toda vez que nós celebramos a ceia, que nós participamos da mesa, é como se nós estivéssemos sentados com o Senhor Jesus, comendo do pão e falando assim: Senhor, eu lembro, eu faço isso em memória daquilo que o Senhor fez por amor a mim, aquilo que o Senhor sofreu pela minha vida,
aquilo que o Senhor pagou pelos meus pecados. Eu participo, eu como desse pão, lembrando, em memória do Senhor, sendo grato e celebrando, porque por causa disso o véu foi rasgado e eu tenho então livre acesso ao Pai, e porque eu tenho livre acesso, eu posso ser salvo, posso crer no amanhã, posso ter esperança para toda uma eternidade. Amém? Levante seu pão. Pai, que este pão, a hora que nós comemos, seja um renovo, seja vida, seja cura, Pai, seja esperança, seja a força que nós precisamos para caminhar, para enfrentar as dificuldades, a luta. Nós sabemos que teríamos tribulações, provações, mas o Senhor falou: tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu, e nós comemos esse pão, lembrando que o Senhor venceu, e se o Senhor venceu, essa vitória está disponível para todos nós, e é por isso que nós comemos e celebramos com o nosso coração grato ao Senhor. Coma do pão, em nome de Jesus. Semelhante modo, ele pegou o cálice e disse: esta é a nova aliança do meu sangue. Toda vez que vocês beberem, vocês vão estar anunciando a minha morte, e até que eu volte. E queridos, eu creio que está perto. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu creio que está perto, e este sangue, este cálice, quando nós tomamos, nós estamos fazendo em memória, anunciando a vinda do nosso Senhor Jesus, para resgatar, para salvar a sua noiva, a sua igreja. Amém? Tome do cálice em nome de Jesus. Declare! Vai separar do amor de Cristo. Se você crê, eu quero que você dê o maior aplauso que você possa dar, em nome de Jesus. Santo, te amamos, Senhor. Obrigado pela tua grandeza, pelo teu amor, por quem tu és. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é santo, porque o Senhor nos ama, Pai. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor de novo, queridos. Estava com saudade de vocês, muita saudade. Culto online é essencial, veio para ficar, é importante, é algo que Deus tem tocado muitos lugares. Quero mandar de novo um abraço ao pessoal que tem nos assistido, pessoal de Barretos, pessoal de São José do Rio Preto. Queridos, eu tenho um povo lá fora, estão sendo mais fiel do que o nosso próprio povo daqui. Pensa um povo que está
conosco sempre, conectados. E eu fico muito feliz. Abraço, Juninho, seu Roberto, seu Osvaldo, Priscila, Adriano, queridos, e quantos? Anderson, de São Paulo, pessoal da África. Nós temos, graças a Deus, um povo muito fiel. E eu quero trazer algo poderoso, queridos, poderoso, para nós nessa noite, algo fresco. E eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia em 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 15. É um versículo muito conhecido. Vamos ler? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Abaixe sua cabeça. Pai, te amamos. Nos submetemos. Espírito Santo, o Senhor é mais que bem-vindo. Na verdade, o Senhor é totalmente necessário neste lugar. Sem o Senhor, nada pode acontecer, nada flui. A palavra não se torna viva, a adoração não sobe, mas com a Tua presença gloriosa, nós sabemos que grandes coisas nosso Pai pode fazer. Pai, eu me submeto e declaro a minha total dependência. Oro por cada coração. Abra o entendimento, que o Senhor nos ensine através da Tua palavra. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero falar sobre uma palavrinha desse versículo. Procure apresentar-te a Deus aprovado. Repita comigo, aprovado. Queridos, o que é aprovado? Vamos pensar. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado. Essa semana foi uma semana bem diferente para mim. Uma semana de busca, de lutas. E Deus começou a trazer algumas coisas a respeito de tudo que nós estamos vivendo. E o fato é que nós começamos o ano recebendo muitas palavras de Deus. Que o ano de 2020 seria um ano da mão de Deus sobre a nossa nação. Que seria um ano abençoado. Que seria um ano de cumprimento de propósito. Que seria um ano de execução de projetos. Querido, nós participamos do Descende, que foi algo sobrenatural, que nunca vivemos. Isso foi em fevereiro. Palavras liberadas, todas elas em cima exatamente disso, de que seria um ano do mover de Deus, do agir de Deus, da glória de Deus, que Deus se levantaria do trono e estenderia a sua mão. Nós cremos e falamos sobre isso, sobre as janelas do céu, sobre a aliança espiritual entre Brasil e Israel, que até então nós não tínhamos, e 2020 então abre-se uma janela, porque isso é bíblico. Nós temos uma aliança agora com Israel, então é um outro ar espiritual, e tudo isso, querido, nós vivemos. Deus deu uma palavra no Descende para nós, que o tempo do choro acabou.
Uau, querido, nós ficamos impactados, o tempo de chorar acabou, e nós enchemos nosso coração de esperança, de motivação, de alegria. E olha o que nós estamos vivendo. Aí vem pandemia, vem crise financeira, medo, angústia, depressão, problemas políticos e espirituais, problemas financeiros, problemas em todas as ordens, uma desestrutura, um desgoverno. Nós ficamos preocupados com tudo aquilo que estamos vivendo. Então eu te pergunto, e tudo aquilo que Deus falou, não valeu? Toda essa palavra, queridos, não foi um homem, não foi simplesmente a nossa igreja. Essa foi uma palavra liberada em consenso com profetas do mundo inteiro, com pastores espalhados de N placas. Mas a realidade então é essa que eu e você estamos vivendo hoje. E de novo eu te pergunto, como assim? Como o tempo de chorar acabou, se parece que eu nunca chorei tanto? Como que o tempo de bênção chegou, se parece que eu nunca vi tanta luta? Como que a palavra de Deus está sobre o Brasil, se eu nunca vi tanta prova, tanta dificuldade? Se o mundo parou, o que está acontecendo? A questão é, o que é bênção para nós? O que é Deus levantar do seu trono, estender a sua mão e abençoar um povo? O que é isso? O que é Deus agir em favor do seu povo? O que é Deus levantar, falar assim, ó, eu entendi, eu escutei o clamor, eu vou agir em favor de vocês, o tempo do choro acabou. Queridos, vocês perguntaram para mim, pastor, você crê em todas essas palavras? Mais do que nunca, querido, com toda a força do meu coração. E tudo isso que nós estamos passando só mostra para mim o tanto que isso é verdade. E é sobre isso que eu quero falar. E nós já vamos chegar quando surgiu tudo isso. Eu quero falar um pouquinho do povo de Israel, fazer uma analogia com aquilo que nós estamos vivendo. Vocês conhecem muito bem. O povo de Israel era um povo de Deus, filhos de Deus, escolhidos por Deus. Deus tem uma aliança com eles são especiais. Tem uma vida de pecado, de erro, e por causa disso, eles vivem 430 anos escravos no Egito. Você conhece essa história. Então, um dia, Deus resolve levantar do trono e falar assim, o tempo de chorar acabou. Vou abençoar meu povo. Vou mudar a história do meu povo. Moisés, eu escutei o clamor do meu povo e eu vou abençoar o meu povo. Chegou o dia, 2020, pronto. Obrigado, pastor, por teu amém. E Moisés, primeiro ele assustou, falou, não dou conta não. Como que eu vou? O que eu vou fazer? Como que vai ser isso? Não, você vai lá, você vai falar com o faraó. Mas eu vou falar o quê? Você vai falar que o grande eu sou te enviou. E você vai chegar lá e você vai falar para o faraó, deixa o meu povo sair para adorar. Porque acabou, Deus está levantando a favor do seu povo. Muito bem, Moisés vai lá. Agora a interpretação minha. Eu acredito que Moisés chegou para o povo de Israel, para os líderes judeus, e falou o seguinte: Deus falou para mim que o tempo de escravidão acabou, cara. Eu vim aqui porque Deus tem uma promessa, Deus vai agir, Deus vai tirar vocês daqui, você não sabe, vai levar para uma
terra que mana leite e mel. A bênção chegou, irmão. Eu acho que foi isso que Moisés declarou para o povo. Aquele povo encheu o coração de esperança, porque eles tinham uma palavra de Deus. E Moisés fala para Faraó: deixa o meu povo sair. E a primeira atitude de Faraó: esse povo está sobrando tempo para adorar, então por favor, dobre o serviço deles. Eu não vou dar mais palha para eles, e eu quero que a mesma quantidade de tijolos seja feita. Eu quero que vocês dobrem o serviço deles. Agora imagina, queridos, não nós que sabemos do final da história, imagina aquele povo que chega com uma palavra: tempo de bênção, tempo de libertação, final da escravidão. Moisés chega e o que acontece? Dobra o serviço, dobra a escravidão. Aquilo que estava ruim, vezes 2. A ponto de ele chegar e falar assim: Moisés, você está de brincadeira, para tudo. Piorou. Aquilo que você falou que ia ser bênção, o que nós estamos enxergando piorou tudo. E aí você conhece, tem as 10 pragas, eles veem as pragas, Deus tira com mão forte, ele sai, chega perto do mar. Ele olha para o mar, aquele povo olha para o mar, de novo chega para Moisés: Moisés, para que você tirou a gente do Egito? Moisés, olha o sofrimento que nós temos. Moisés, olha a situação que nós estamos passando. Moisés, presta atenção, não tinha cova lá no Egito para a gente ser enterrado, por isso você precisa trazer a gente aqui, porque na frente tem um mar, atrás está o faraó com todo mundo. Dá uma olhada nisso. E mais uma vez, o povo que representa eu e você não conseguia enxergar. Por isso que eu estou falando, querido, nós sabemos o final, nós temos a Bíblia, mas imagina a situação daquele povo que tem uma palavra: chegou a bênção, chegou a libertação, mas o que eles estavam vivendo estamos mortos. Faraó, mar, acabou. Murmuraram, Deus abriu o mar. E queridos, e eles chegam em Mara, estavam com sede, começa: Moisés, está morrendo de sede, não tem água. Moisés vai lá, joga o graveto, limpa a água, santifica aquela água, purifica aquela água, eles tomam. Depois eles têm fome. Moisés, que saudade de 2019, tinha cebola, alho, nós estamos com saudade do Egito, e o Senhor trouxe nós para cá, para quê? Olha o que nós estamos vivendo, não tem o que comer. Queridos, eu quero te fazer a viver o momento que eles estavam vivendo, porque aquela palavra que eles tinham de bênção, de libertação, não condizia na prática. O que eles viam era sol, areia, deserto, provação, dificuldade, fome, sede, mar, faraó. Era isso que eles viam: pragas, cobras. Escute bem. Era o maior cumprimento de cumprido, cumprimento de se cumprir. Era o maior cumprimento de uma promessa. Queridos, era Deus claramente levantando do trono e libertando, salvando o seu povo por grande amor, mesmo eles sem merecerem, para levar eles para outro lugar. Mas no entanto, o que o povo enxergava, o que o povo vivia naquele momento, era todas as dificuldades de um deserto. Muitas vezes, durante o processo que Deus tem para nós, nós não conseguimos enxergar a mão de Deus e a bênção de Deus. Repita assim comigo: durante o processo, aquele povo não conseguiu enxergar. Queridos, sabe o que parecia para eles? Deus não está comigo. Por mais que eles viam sinais, por mais que eles viam prodígios,
o que parecia para eles é, meu Deus, que é um Deus de amor, um Deus de alegria, um Deus de paz, um Deus de bênção, porque nós temos como bênção aquilo que para nós é o agora, aquilo que nos satisfaz a nossa carne, os nossos desejos. Se tem uma coisa que agrada muito a mim, a minha carne, então isso é uma bênção. Era isso que aquele povo não enxergava, porque o que eles estavam vivendo era totalmente diferente daquilo que para eles poderia ser bênção. Vamos trazer tudo isso para nós. Quantos de nós, igreja, povo de Israel, filhos, durante essa crise que estamos vivendo, não estamos da mesma forma? Deus, por que comigo? Deus, por que está acontecendo isso com a minha família? Deus, que saudade de 2019, que tinha cebola e alho. Querida, a gente não sabe o que tem lá na terra prometida, que mana leite e mel, mas a gente fica com saudade de cebola e do alho que tinha lá. Saudade da escravidão, de fazer tijolo, porque isso era uma segurança. Toda vez que Deus move, que Deus faz alguma coisa, tem um processo. E o processo, às vezes, quando nós passamos, nós não enxergamos aquilo que Deus quer fazer. Então nós vivemos simplesmente o agora. E se o agora não condiz com aquilo que nós gostamos, então não é bênção. Então eu não estou vendo o agir de Deus. Errado. Queridos, era para durar 40 dias. Durou 40 anos. Isso é algo que eu tenho muito temor. Porque diante da resposta que a sua noiva, que os seus filhos dão para Deus, é o cumprimento da promessa. Depende-se o cumprimento da promessa. Queridos, Paulo, presta atenção, Paulo alertou isso para nós. Eu quero que você abra comigo 1 Coríntios 10, por favor. Primeira Coríntios 10, versículo 1. Olha o que Paulo fala para a igreja de Coríntios, queridos. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados, que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Versículo 5. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de... Achei que vocês não estivessem aqui, que eu estava online de novo, queridos. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram. Versículo 10. Vocês não devem se queixar como fizeram algum deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois nós estamos vivendo no fim dos tempos. Aleluia. Quem está passando por luta esse tempo, querido? Só eu? Queridos, tem sido um tempo diferente, um tempo difícil para mim, em algumas áreas, e isso tem me levado mais do que nunca para perto de Deus, e eu creio que isso faz parte do pacote de Deus, do plano de Deus para as nossas vidas. E eu tenho assim me dedicado um pouco mais daquilo que eu fazia, e tenho feito um devocional de manhã, e agora eu tenho feito um devocional à tarde, onde eu pego meu carro e eu saio, e eu vou
para uma chácara abençoada que logo, logo teremos grandes coisas lá para a glória de Deus, amém? E eu tenho gastado um tempo em oração, e eu estou contando isso porque eu quero te falar por que eu estou pregando sobre isso, que é algo muito de Deus, algo muito fresco, que eu quero que você pegue isso como uma palavra de Deus para você. Queridos, tudo aquilo que eu oro e acontece comigo, eu não pego para mim, eu falo, se Deus deu para mim, automaticamente Ele está dando para você, para a igreja, amém? E eu estava assim, nesse conflito, lutando não é a palavra, mas eu estava assim, me cuidando para não estar murmurando, mesmo sozinho diante de Deus, porque eu tenho o entendimento que Deus está no controle de todas as coisas. Então eu estava assim, sem reclamar, murmurando, mas falando para Deus todas aquelas dificuldades, as lutas, e Deus, preciso de um direcionamento para mim, para a minha vida, para a tua igreja. O que o Senhor quer para esse tempo? O Senhor não parou a gente para nada, tem alguma coisa. E queridos, e numa aflição, e orando, e lutando, e ali eu e Deus, e chorando, e eu, Deus, mato, e passarinho, mas ninguém. E lá pega a bendita internet. E toda vez que eu vou lá, eu desligo meu celular. Porque senão você não consegue, te tira atenção. Mas eu estava aqui na cidade, e a pastora Luciana mandou uma mensagem: pastor, o senhor pode falar? Eu falei, posso, vou te ligar. E colocou aquele emoji com aquela carinha assim, ó. Eu falei, pronto, ai Senhor. Aí adivinha, não liga, querido. Aí depois ela ligou, ela demorou, ela ficou ocupada, eu não pude, depois eu retornei, ela não atendeu. Mas eu fui esse dia para o meu devocional, e eu abri um parênteses, falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não sei o que a pastora quer comigo, então eu vou deixar hoje meu celular ligado. Vou deixar hoje meu celular ligado e vou focar aqui. E eu coloco uma música que Deus tem ministrado muito comigo nesse tempo, é uma música de 16 minutos, uma música... E eu estou escutando essa música, chorando e orando, e Deus, e as aflições, e as lutas da tua igreja, e a música no 12 tocando, e eu estou lá, de repente a música para, querido, como se tivesse, a hora que parou, eu falei, é a pastora, o pastor está ligando, né? Já peguei o celular do chão assim, olhei a tela preta, e eu esperei 3 segundos, porque eu falei, vai tocar, vai acontecer alguma coisa. Queridos, a música parou, a tela continuou preta, eu fiquei olhando para o meu celular sem entender nada. Não aconteceu nada, continuou preta, e começou uma outra música, que eu não tenho, que eu não conheço, que eu não sei de quem que é, e que nem achei tão bonita. Mas a hora que começou essa música, eu falei assim, da onde surgiu isso aqui? Porque eu nem abri, nem vi, eu peguei, porque como parou assim, interrompeu de uma vez, eu falei, a pastora. E não era ela. E queridos, e o resumo dessa música, o refrão, era, há outro na fornalha. Repita assim comigo, há outro na fornalha. E a hora que eu li aquilo lá, que eu escutei aquilo lá, eu entendi como uma resposta de Deus por tudo aquilo que eu estava clamando naquele lugar. E foi da onde surgiu tudo isso que eu estou ministrando para você. Porque se você sair com a mesma convicção que eu estou, eu tenho certeza que a tua semana será diferente. Eu quero que você entenda isso. Há outro na fornalha. Repita de novo comigo. Fala assim, há outro na fornalha. Abra comigo Daniel, por favor, capítulo 3, versículo 24. Talvez você não saiba o que é isso. Talvez você está chegando agora e eu preciso te passar algumas coisas e quero ser muito rápido em cima disso. Livro de Daniel, ele tem alguns amigos.
3 amigos que eram homens de Deus, tementes a Deus, sábios, comprometidos. E eles, mesmo diante da pandemia, da crise, eles não se desesperaram. Mesmo diante das circunstâncias, eles não se dobraram. E tinha uma consequência: aqueles que não se dobrassem a uma estátua que o rei Nabucodonosor fez, seriam mortos na fornalha. E o versículo 24 diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse a seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. Eu vou repetir, querido, versículo 25. Tornou ele e disse: eu, porém, estou vendo, e eu vejo não 3 homens que foram lançados, mas eu vejo 4 homens, e eles estão soltos, e eles estão passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Escute, você tem uma fornalha hoje, e essa fornalha, nós não sabemos como que vem, da onde que vem, mas são daqueles que realmente resolvem viver de acordo com Deus. Queridos, eles tomaram uma atitude correta, e por causa de uma atitude correta, eles foram lançados na fornalha. Você entende isso? Não é porque você está sendo santo, porque você está buscando a Deus, porque você está querendo estar mais perto de Deus, que você está livre da fornalha. E tem algo que me chama muita atenção nesse contexto tudo. Eles tinham 3 amigos, e a história era: eu vou fazer uma estátua ao rei, todo mundo vai ter que me adorar, vai ter que se curvar, e aqueles que não se curvarem vão ser mortos, vão ser lançados naquela fornalha que está sobremaneira acesa. E aqueles 3 estavam lá diante de uma crise, diante de uma pandemia, diante de uma dificuldade, diante de uma luta, com uma escolha: dobramos o joelho, curvamos ou mantemos a nossa fé? Entregamos a dificuldade ou continuamos em pé firme? E sabe o que me chama a atenção, querido? Que eles estavam em 3. Cuidado com quem você anda. Imagina se um dos 3 chegasse, falasse assim: vamos dar uma dobradinha, nós vamos morrer. Queridos, naquela hora já gera tensão. A sua fé: faço, não faço, vou continuar firme, não vou. Um do lado de cá e outro do lado de cá, os 3 em pé. Imagina se aqueles 2 amigos que estavam com você falassem assim: não vou ficar de pé não, vou dobrar. Imagina se aquele que estava do seu lado falasse assim: não vale a pena, é só uma dobradinha, nós nem estamos adorando, Deus conhece nosso coração, isso é só coisa de homens. Não tem nada a ver, isso não é nada. Sabe o que Deus tem ministrado comigo, querido? Que nós temos que ser aqueles que seguram na mão e falam assim: firme, não dobra, vai valer a pena, aguenta aí, tô junto aqui, segura aí, vamos ficar firme, não tem importância, tem fornalha, vamos ficar de pé. Você entende, queridos? É esse o meu papel e o seu papel. É você dar a mão para alguém
e ser uma alavanca na vida dele. E ser força na vida dele. E a hora que a pessoa estiver desanimada, fala assim, não, eu estou aqui, vão ficar firme. Queridos, dá outra pregação tudo isso, né? Eles eram inteligentes, Deus deu essa inteligência a eles. Se você depois você lê Daniel 3, Daniel 1, é fantástico. A palavra de Deus fala que, ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Queridos, eles eram fruto de uma intimidade com Deus, a bênção de Deus estava sobre eles, eles sobressaíam, por isso que eles tinham essa convicção, por isso que eles tinham essa fé, por isso que nós temos falado tanto que é tempo, queridos, de nós estarmos no nosso íntimo, buscando o pessoal. Queridos, sabe para que serviu essa pandemia, essa crise? Para revelar a sua fé. Eu falei isso hoje de manhã. Vai mostrar para mim e para você quem que você é de verdade. Porque agora a igreja fechou, agora está todo mundo longe, agora que você mostra para você realmente o tamanho da tua fé, o tamanho da tua convicção, o tanto que teu joelho iria se dobrar ou ficar de pé. Com tudo isso que passou, você se aproximou de Deus ou você se esfriou? E queridos, e você pode achar que não, mas isso é um grande ato de amor, porque quando você vê e se identifica, você fala, uau, eu preciso voltar, eu preciso fazer alguma coisa. Isso aí, minha fé não era tão grande assim. Quando os discípulos, queridos, estavam no mar, discípulos eram pescadores. Eles conheciam tudo de mar, eles conheciam tudo de barco, eles conheciam tudo de onda, eles conheciam tudo de maré, eles conheciam tudo de lua, eles conheciam tudo de tempestade. E diz a Bíblia que eles estavam no mar e de repente veio uma pandemia, veio uma crise, veio o desemprego, e veio com tudo em cima deles. E sabe qual que foi a sensação deles? Pavor, medo. Queridos, mas Jesus continuava dormindo, mas eles estavam apavorados, mesmo eles tendo o controle, ou achando que tinham controle sobre o mar, achando que eles tinham conhecimento, porque a vida inteira eles estavam lá. Aquilo mostrou para ele que, ei, a fezinha, ó. Querido, sabe para que serviu isso? Sabe por que tem me levado para o monte? Porque eu tenho percebido que uma marola tem mexido comigo. Não é uma tempestade, não, uma marolinha. Quantas vezes nós somos chacoalhados, e às vezes a gente olha e fala assim, uau, Deus. E se isso não acontece, a gente continua sentado mais uma vida, sem tomar atitudes necessárias para uma transformação, para uma fé genuína, para uma mudança em Deus, para uma vida em santidade, para abandonar aquilo que era errado. Nós estamos vivendo lutas, assim como aqueles 3. Qual tem sido a nossa escolha? Quais são as nossas decisões? O povo de Israel estava passando por um agir de Deus, uma grande bênção de Deus. A escolha deles, as decisões deles desagradaram. O jeito deles se portarem desagradou, não foram aprovados. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Nós estudamos, nós não, nós já passamos. Poucas crianças, mas nós passamos uma vida na escola, estudando. E aí chega uma hora que a gente faz uma prova. Para que serve a prova? Para avaliar se aquilo que o professor falou entrou no teu coração, você aprendeu, você entendeu. E de acordo com a tua nota, com a tua resposta, você
é aprovado ou reprovado. Quando eu vejo o agir de Deus, Deus está pegando tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós aprendemos, falando assim, toma, vamos agora. E aí? Vamos passar? Vamos pôr em prática? Vamos viver? Eu preguei, queridos, 3 finais de semana. Se você acompanhou online, você percebeu isso, sobre os finais dos tempos. Eu creio muito que Jesus está às portas, ninguém sabe o dia nem a hora. E eu falei, um dia uma geração vai acertar, nós não sabemos qual. Vai ser a nossa? Não sei. Vai ser a dos nossos filhos? A próxima? Não sei. Os sinais mostram. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção, querido, é qual é a resposta que eu e você estamos dando diante da dificuldade. E eu quero ler versículo 16, Daniel 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Presta atenção, queridos. Ótimo, porque eu quero que eles me acompanhem. Volta, entenda isso, para entrar isso no teu coração, porque se você entrar isso, eu estou muito feliz. Eles tinham um problema, eles iam ser lançados na fornalha, mas eles tiveram uma posição, e eles falaram o seguinte: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Vou trazer para nós. Se o nosso, ó mundo, ó Covid, ó pandemia, ó desemprego, ó tudo que você quiser de ruim, presta atenção, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará do Covid, do desemprego, Ele nos livrará dos problemas, das lutas, vai fazer tudo. Agora, versículo 18, se Ele não quiser livrar, fica sabendo que mesmo assim, nós não desistiremos, nós não serviremos outros deuses, nós não abandonaremos a nossa fé, não adoraremos imagem de ouro que se levanta. O que eles fizeram, queridos? Isso eu acho incrível. Ele falou assim, ó, queridos, ninguém sabe. As lutas estão aí, a fornalha está aí, ninguém sabe quem que vai ficar vivo, quem que vai morrer. Graças a Deus a margem é muito pequena. Eu falei, uma marola perde as dificuldades, mas essa marola mexe. Mexe. Agora, nós não sabemos. Então, a posição deles foi, se vai acontecer alguma coisa, vai acontecer. Se Deus quiser, Ele vai livrar. Agora, se Ele não quiser, Ele tem o controle da vida e da morte, Ele tem o controle da minha vida. Isso não tem nada a ver com a fé. Eu vou continuar firme, vou continuar em pé, vou continuar sem dobrar os meus joelhos, vou continuar buscando esse Deus, buscando tudo aquilo que Ele tem para mim. Amém, queridos? E aí entra a grande frase que eu já preguei, pastor Lucas já pregou, pastor Luciano já pregou. Deus não livrou os 3 da fornalha. Deus livrou os 3 na fornalha. Eu vou repetir. Deus não livrou os 3 da fornalha. Eles tiveram que passar. Porque a gente fica pensando, nossa, Deus não me ama. Por que Deus está deixando eu passar por isso? Por que está acontecendo isso? Por que isso na minha família? Por que eu estou vivendo? E nós não olhamos que há outro na fornalha junto conosco. Nós não olhamos, não conseguimos enxergar que mesmo lá dentro, Deus está lá juntinho conosco, falando assim, ó, nós vamos vencer junto. A gente fala muito de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. Deus não livrou ele da cova. Deus livrou ele na cova. A hora que ele chegou lá, viu os leões, estava lá, o anjo junto com ele, bonitinho.
A gente fica querendo não entrar ou não ser jogado na cova, no Covid, no problema, no desemprego, nas crises. Mas o que eu quero que você saiba é que há outro com você na fornalha. Amém. Há outro com você. Falei isso hoje de manhã, na reunião da liderança. Escute. Eita Jesus. Às vezes, quem está na fornalha não vê o quarto homem. Eu vou repetir. Às vezes, quem está passando pela luta, pela prova, pela dificuldade, só vê fogo. Só vê dificuldade. Mas o rei que estava de fora olhou e falou assim: gente, nós não lançamos 3, mas eu estou vendo 4, e eles estão andando, eles estão passeando, não tem nenhum fio de cabelo queimado. E sabe, pela atitude deles, o rei falou assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, sai daí, servos do Deus Altíssimo. Queridos, às vezes diante da tua fornalha, as pessoas que estão à sua volta vão olhar para você, mesmo que você não veja, mas eles vão olhar para você e falar assim: ó, Jesus está com ele, tem um anjo caminhando com ele, o Senhor está livrando ele dessa situação, olha como ele está vencendo, olha a força que ele tem, olha a alegria que ele tem, mesmo que você não veja, quem está de fora está vendo e está enxergando, e o nome do Senhor vai ser glorificado pela sua vida. Amém. Quero que você coloque de pé, por favor, querido. A pastora Lu pregou quinta-feira. E ela falou sobre a diferença de visão, de ver e de enxergar. O povo de Israel via areia, via fome, via sol quente, via inimigo atrás, via perseguição, via problemas. Era isso que eles viam. Mas eles não enxergavam que tinha uma nuvem. Eles não enxergavam que tinha uma coluna de fogo. Eles não enxergavam que caía o maná. Eles não enxergavam que a água brotava da rocha. Eles não enxergavam que Deus fez codornizes aparecerem. Eles não enxergavam que eles estavam rumo a uma terra prometida. O que eu quero trazer no seu coração essa noite é que por mais lutas que você tenha, saiba que o Senhor está com você e que há outro na fornalha. E que pare de ver areia, sol quente e deserto. Enxergue aquilo que traz esperança, aquilo que é eterno, a terra prometida lá na frente, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que às vezes você não está vendo, mas você sabe, você crê porque tem uma palavra sobre a sua vida, porque tem algo liberado sobre você. Queridos, eu creio mais do que nunca em tudo isso que nós vivemos, que o tempo de choro acabou, que Deus tem feito grandes coisas para o Brasil, que algo novo está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, queridos. Deus tem movido, Deus tem movimentado, e isso que nós estamos vivendo é exatamente fruto desse agir e desse mover de Deus. Às vezes nossos olhos estão vendo areia, mas não estão enxergando aquilo que está lá na frente, prometido para mim e para você. Escute, em tempos de guerra, em tempos de luta, em tempos de dificuldade, o mais sábio a fazer é voltar a correr para os pés do Senhor. Eu não sei do teu coração, eu não sei da tua fé, queridos, eu não sei da tua motivação, eu não sei como você entrou. Talvez você tenha entrado frio, talvez você tenha entrado gelado aqui, talvez você tenha entrado já quase abandonando a fé. Queridos, você sabe se você melhorou, se você piorou depois da pandemia ou antes da pandemia. Mas Jesus está querendo ativar o nosso coração, porque Ele quer uma noiva que tenha as suas lamparinas cheias de azeite. Ele quer filhos e filhas apaixonados por Ele. Ele quer pessoas que realmente não se dobram, pessoas que podem falar: dá a mão para mim, vamos ficar firme,
vai valer a pena. Segura aí, segura em mim que nós vamos vencer, vamos aguentar. Pessoas que realmente têm um entendimento disso, que alavancam, que ajudam, que sustentam uns aos outros, que amam aquele que está do seu lado. Deus conta com você, com o seu coração. Pastor, eu não tenho força. Tem sim, isso é mentira do diabo. Deus te ama, por isso que você está aqui. Querido, Jesus ainda não voltou. Escuta, para você o mundo ainda não acabou, você está vivo e não veio o arrebatamento. Então há esperança para mim e para você. Há esperança para mim e para você. É tempo de nós estarmos com o coração queimando diante de Deus. E é isso que eu quero ativar em você. Eu não posso fazer apelo. Então abaixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus eu coloco cada coração. Pai, queime como nunca, Senhor. Um amor, uma motivação em estar perto do Senhor. Pai, em estar buscando o Senhor. Pai, esses anos, esses prazeres carnais não se comparam, Pai, àquilo que há de vir. Pai, esses prazeres não se comparam àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, a cebola, o alho do Egito, aquilo que às vezes nós temos saudade dessa vida carnal, Pai, não se compara com a grandeza, com a majestade de sentar à sua mesa, de participar das bodas do Cordeiro, de viver um milênio com o Senhor, reinando, Pai, em santidade, sem dificuldades, ó Pai, em nome de Jesus. Traga esperança, fé, motivação, força em cada coração. Pai, eu oro por aqueles que estavam frios. Pai, estavam frios, porque eu sei que o Teu fogo está queimando esses corações, e eu sei que eles vão sair diferentes nessa noite. Eu sei, Pai, que o Senhor está levantando amigos que vão sustentar, que serão pilares fortes, que vão estar, Pai, ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, Pai, que vão estar fortalecendo, assim como aqueles três viveram em uma só fé. Pai, que o Senhor levante isso na Tua igreja, que a Tua igreja possa ser unida, possa viver em comunhão, possa estar sendo coesa, uma só noiva, firmes no Senhor, em nome de Jesus. Pai, toda frieza, eu repreendo, cancelo, desfaço, na autoridade do nome de Jesus, caia por terra, e que Teu Espírito Santo invada cada coração, que Teu Espírito Santo inunde cada vida, que Teu Espírito Santo inunde cada casa, cada família, em nome de Jesus. Reanima a chama, reative a esperança, que possamos estar firmes no Senhor, para a glória do Teu nome. Restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem Tu és. Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Segura. Eu quero acabar este culto com uma palavra de Moisés. Está em Êxodo capítulo 14, versículo 11. O povo estava reclamando, o povo estava diante da luta, diante das dificuldades. O versículo 11, eles disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim?
fazendo-nos sair do Egito. Mas eu quero trazer a resposta de Moisés como a resposta de Deus para mim e para você, nessa pandemia, nessa crise, neste dia, nesta noite, neste culto, em nome de Jesus. O versículo 13 diz assim: Moisés respondeu ao povo, presta atenção: não temais, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque o Covid, as crises que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Amém, queridos? Você crê nisso em nome de Jesus? Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus. Deus é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Pai, em nome de Jesus, colocamos cada vida, cada casa, cada família, aqueles que estão distantes, as nações, outros estados. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, porque o Senhor, mesmo que uma mãe esqueça de um filho, o Senhor todavia jamais esquece dos teus. E mesmo que às vezes nós achamos que nós estamos dentro de uma fornalha, há outro dentro, junto conosco. O Senhor nunca nos desampara, o Senhor está conosco. E eu creio no grande livramento que o Senhor tem feito, que o Senhor dará ao teu povo. E caminhamos, ó Pai, não vendo as circunstâncias momentâneas, mas enxergando tudo aquilo que o Senhor há de fazer na nossa geração, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso Brasil, Pai. Abençoamos cada vida, cada casa, cada família. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade, a unção do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, querido. Ótima semana. Vá em paz, em nome de Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu